Durante essa última semana, quais foram os principais acontecimentos no mercado de criptomoedas? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então já deixe seu like para receber mais dicas e análise sobre o mundo cripto. Continue acompanhando este vídeo para saber como melhor realizar os seus investimentos em criptomoedas. Então vamos lá? Uma das grandes notícias que movimentou o mercado de criptomoedas nessa última semana, em especial o preço do Bitcoin, foi a recusa preliminar da SEC, que é a Comissão de Valores norte-americana, em aprovar esse ETF do Bitcoin à vista. Muitos investidores davam como certa essa aprovação, considerando que um dos requerentes foi a BlackRock, a maior gestora de fundos de investimentos do planeta, que gerencia trilhões e trilhões de dólares. Mas a SEC, na verdade, recusou esse pedido do ETF à vista, justificando uma ausência de informações, uma falta de clareza por parte dos requerentes. E isso fez com que o preço do Bitcoin, logo após essa notícia, recuasse quase que imediatamente 5% do seu último valor. O Bitcoin chegou a registrar o seu preço de seus 31 mil dólares, mas logo após essa notícia, a notícia da recusa da SEC em aprovar esse ETF do Bitcoin à vista, o preço recuou para seus 29.500 dólares quase que instantaneamente. Mas muitos investidores eles se equivocaram em entender que essa recusa ela tinha sido definitiva, ela arquivou o processo e não se fala mais nisso. Quando, na verdade, o que ocorreu foi uma recusa preliminar, solicitando, determinando um aditamento, uma emenda, uma alteração do pedido inicial. Porque não houve, por parte dos requerentes, a BlackRock, a Fidelity e outros fundos de investimentos, eles não nomearam a exchange, a corretora, com a qual teria-se um acordo de compartilhamento de vigilância, que significa dizer maior clareza regulatória, maior segurança para os investidores caso aprovado esse ETF à vista. Então, na verdade, houve uma recusa preliminar que não se arquivou o pedido, ainda se mantém. Então, esse processo foi devolvido para esses fundos de investimentos fazerem essa alteração do seu pedido e aí retornar esse processo para a SEC para logo em breve ocorrer uma análise definitiva, se sim ou se não desse fundo de bolsa, esse fundo negociado em bolsa à vista do Bitcoin, que até hoje ainda não teve a sua primeira aprovação. E, além disso, dessa recusa preliminar da SEC, houve também um aumento da expectativa da taxa de juros. Vai ocorrer uma próxima reunião para possível elevação da taxa de juros final desse mês que se inicia, que é o mês de julho de 2023. E houve um aumento da expectativa, mesmo com dados econômicos sendo publicados e benéficos para nós, registrando uma diminuição da inflação, que é o principal fator para esse aumento da taxa de juros. Então, aqui podemos notar que a inflação do PCE, que é a métrica preferida pelo Banco Central norte-americano, que é o Fed, ele caiu 3,8%, abaixo do que o mercado estava esperando, que é 4,6%, o que é extremamente positivo para nós, que uma vez que está controlada essa inflação, os juros tendem a diminuir e o dinheiro que hoje está nessa renda fixa migra para a renda variável. Dentre essas categorias, aquelas de maior risco, o mercado de criptomoedas. Então, foi a maior queda mensal já registrada esse ano, só que ainda assim, 80% dos economistas entrevistados, eles acreditam que ocorrerá nessa próxima reunião do Fed, no final do mês de julho, um aumento da taxa base de juros em 0,25, enquanto que apenas 13,2% das pessoas entrevistadas acreditam que essa taxa será mantida, 86,8%, quase 90%, acredita que realmente ocorrerá esse aumento conforme essa última entrevista do Fed. Pausa rápida para lembrar vocês de deixar o like no vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta de receber dicas e análises sobre o mundo cripto e recomenda a você mais vídeos do canal. Então já deixe seu curtir. Cientes agora dessas duas principais notícias, vamos partir para a análise da movimentação de preços de alguns ativos. Vamos começar nossa análise tanto pelo SP500 quanto pela Nasdaq, que são as bolsas que servem como bússola, como referência
para sabermos como é que está essa liquidez, essa injeção de dinheiro no mercado de renda variável. Começando nossa análise pelo mercado do SP500, as maiores empresas do mundo, as maiores empresas norte-americanas, podemos observar que o mercado está em tendência de alta, está seguindo esse canal de alta, na verdade até ultrapassou, rompeu para cima esse canal e se mantém numa tendência de alta saudável, até encontrar uma próxima zona de resistência. O mercado se encontra com índice de força relativa alto, acima do nível 50, mas ainda tem um espaço para crescer ainda mais, para buscar seus 70, 75 de faixa, pontuação que seria aí sim uma zona de sobrecompra e o preço estaria um pouco mais esticado. Do SP500, vamos partir para a análise do tempo gráfico semanal da Nasdaq. Já a Nasdaq, diferente um pouquinho do SP500, ela sim encontra-se com um preço bastante esticado. Né? Diferente do SP500 que está na sua zona, seus 68 pontos, o índice de força relativa, aqui a Nasdaq bateu essa faixa de 76 pontos, houve um breve recuo, mas ainda assim se encontra nessa zona acima do nível de 70, hoje com seus 73,8 pontos. Além disso, além de estar com o índice de força relativa bastante sobrecomprado, bastante esticado, ela ainda está numa zona de resistência, na zona macro de resistência. O que me faz pensar que essa semana que se inicia a partir do dia 2, a partir do dia 3 de julho de 2023, ela será uma semana mais para o SP500 do que para a Nasdaq. E a partir do comparativo desses dois gráficos, SP500 e Nasdaq, me aparenta ser que ocorrendo uma injeção de liquidez ou injeção de dinheiro, já que é uma tendência de alta saudável em ambos os mercados, eu entendo que a maior probabilidade é que esta semana que se inicia, o dinheiro ele tende a ir para o SP500 com aquelas empresas de valor, diferente das empresas de crescimento que são as empresas de tecnologia. Então, o que deve puxar essa semana são aquelas empresas do agro, da construção civil, empresas que representam melhor o SP500 do que a Nasdaq. E partindo agora para analisarmos a movimentação de preço da líder das criptomoedas, o Bitcoin, vamos antes começar pelo gráfico de dominância de mercado. Podemos observar a partir desse gráfico que desde aquela ruptura macro da zona de resistência de seus 49%, uma resistência que vinha perdurando nos últimos 2 anos, o Bitcoin ele ganhou espaço livre para se movimentar nessa tendência de alta, seus 49% até a próxima zona de resistência, o próximo obstáculo, que seria somente nos seus 58%. O que significa dizer que nas próximas semanas, visto que isso aqui é uma tendência de médio a longo prazo, nas próximas semanas o Bitcoin ganhará valor perante as demais criptomoedas, seja se valorizando mais do que elas ou se desvalorizando, caso inverta a tendência de alta para baixo, se desvalorizando num ritmo muito mais desacelerado, num ritmo menor do que as altcoins. E desde essa ruptura, e como sabemos muito bem que o mercado financeiro ele caminha em ondas, ele nunca vai em linha reta, tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa. Ele, na verdade, se movimenta em ondas, uma espécie de pêndulo. Mesmo seguindo essa tendência de alta, são necessárias correções que são super saudáveis em seu movimento. Então, desde essa ruptura nos seus 49%, o Bitcoin chegou a atingir 52% de tamanho de mercado, chegou a atingir essa zona aqui de 75 do índice de força relativa, tanto no tempo gráfico semanal quanto no tempo gráfico diário, e aí foi necessário um recuo. Esse recuo aconteceu até a primeira zona de retração de Fibonacci, que seria a primeira zona do 382. Ele recuou dos seus 52% e houve um pequeno recuo até seus 50,89%. Um recuo super ligeiro, um recuo leve, que mantém uma forte tendência de alta. Durante esse período aqui, foi o que a gente avisou nos nossos últimos vídeos, seria o momento de estar posicionado em alguns altcoins, já que esse valor que o Bitcoin estava absorvendo, esse dinheiro que estava sendo segurado pelo Bitcoin, ele iria migrar rapidamente para as demais criptomoedas, as altcoins.
rapidamente, porque logo logo o Bitcoin reiniciará essa tendência de alta. Então, subiu, absorveu, recuou, um recuo necessário, um recuo saudável. Ele injetou dinheiro nas demais altcoins, só que agora o Bitcoin vai precisar do retorno desse valor para continuar sua tendência forte de alta. Então, visto esse primeiro gráfico de dominância de mercado, vamos agora partir para o price action do próprio preço do Bitcoin. Então, o que podemos observar? A ruptura aconteceu dessa cunha descendente para cima, que geralmente é o que essa formação gráfica indica. O preço está consolidando nessa zona dos seus 30 mil dólares. Ele está consolidando aqui nessa região para provavelmente seguir uma próxima zona de resistência. Foi o que ocorreu em momentos anteriores. Aqui a gente pode perceber uma espécie de padrão no preço do Bitcoin. O que vem acontecendo desde o início do ano de 2023? O preço ele ganha uma grande valorização, ele dá uma guinada no seu valor, ele lateraliza durante alguns dias para aí dar uma última impulsão, atingir essa zona de resistência e o preço recuar até uma retração de Fibonacci, seja essa retração do 0,618 ou a retração intermediária do seu 0,5. O preço retraiu, dá uma nova guinada. Deixa eu esticar aqui um pouquinho mais esse gráfico. Ele dá uma nova guinada, lateraliza, dá uma pequena impulsão, essa última força dos compradores, para ir retroagir, assim como ocorreu anteriormente, nessa retração de Fibonacci. A retração anterior foi uma retração maior, de 0,618, e essa retração de 0,5. O que significa dizer que, caso esse padrão se mantenha, o preço deu uma guinada desde a ruptura dessa cunha descendente, ele deu a guinada, está lateralizando nesses últimos dias para dar uma última propulsão de alta. E aí, no futuro, o preço corrigiu um pouquinho até essa zona 0,5 ou 0,618 de Fibonacci, que podemos determinar do último fundo até um próximo topo, que seria a faixa dos seus 28.500 dólares. Mas eu pessoalmente vou optar por não adentrar o mercado, pelo menos no Bitcoin, neste exato momento. Por quê? Eu digo isso. Porque na minha visão, a possível valorização, essa possível valorização de 6%, que ela vem se repetindo, o que podemos notar? O preço lateraliza e sobe 6%. O preço lateraliza e sobe 6%. E aqui o preço lateraliza os seus 30 mil dólares e sobe cerca de 6, 7% até uma próxima zona dos seus 32.500 dólares, vamos dizer. Então, essa possível valorização, na minha visão, ela é muito pequena, ela é muito curta para um possível recuo do Bitcoin, visto que o preço ainda está esticado. A tendência é de alta, mas essa possível valorização, na minha visão, ela ainda não vale a pena. Eu, pessoalmente, aqui digo pessoalmente, considero que o preço hoje está esticado e eu só entraria a partir de um recuo próximo a essa zona dos seus 28.500 dólares, que ela coincide com essa retração de Fibonacci, ela coincide com as médias móveis de 23 e 55 dias, que eu uso essas duas em cruzamento, e coincide também com o índice de força relativa sobrevendido no tempo gráfico de 4 horas. Então, é o momento que eu aguardaria para aí sim pegar um reinício dessa tendência de alta. Então é isso, ficamos por aqui. No vídeo de hoje falamos sobre as principais notícias que movimentaram o mercado das criptomoedas durante essa última semana e sobre a movimentação de preço do Bitcoin. No próximo vídeo, que será publicado a partir de quarta-feira dessa semana que se inicia, falarei algumas dicas das altcoins, dessas criptomoedas que possuem grandes potenciais de valorização. O que você achou do vídeo? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, curte o vídeo,
porque assim incentiva o canal a gente a dar mais dicas e mais análise sobre o mercado das criptomoedas. A gente se vê, até a próxima.